Vamos dar início então. Não está acendendo. Gostaria de dar início à terceira sessão extraordinária da 16ª legislatura, justificando a ausência do secretário Vanderlei, que não pôde estar presente. Então, gostaria de dar início à terceira sessão extraordinária, lendo o Salmo 20 da Bíblia Sagrada. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Dando início, então, eu gostaria de fazer a leitura, como o secretário está ausente hoje, eu vou fazer a leitura do projeto de lei com a mensagem de número 17 e o projeto de número 21, de 24 de março de 2015. Arealva, 24 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha a necessária apreciação dessa colenda Câmara o projeto de lei que dá nova redação aos artigos 3º a 13º da Lei Municipal número 1295, de 16 de outubro de 2001. Em especial, para dispor sobre o processo de escolha pelo voto direto e facultativo de todos os eleitores arealvenses, em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar do nosso município. Senhor Presidente e vereadores, referido projeto visa adequar a legislação municipal às disposições contidas na Resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014. Posto que até então os conselheiros municipais eram escolhidos através de pleito restrito aos membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arealva. Aguardando um pronunciamento favorável, renovo na oportunidade os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Padanós Pereira, ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, presidente da Câmara. Projeto de lei de número 21, de 24 de março de 2015. Da nova redação aos artigos 3º a 13º da Lei Municipal número 1295, de 16 de outubro de 2001, em especial para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Artigo 1º. Os artigos 3º a 13º da Lei Municipal número 1295, de 16 de outubro de 2001, que dispõe sobre a criação, formação e competência do Conselho Tutelar de Arealva e da outras providências, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Compete ao Conselho Tutelar zelar pelo atendimento dos direitos da criança e do adolescente, assim determinado. Inciso 1º. Pelo domicílio dos pais e responsáveis. Inciso 2º. Pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsáveis. Parágrafo 1º.
Nos casos de ato infracional praticado por criança, será competente o Conselho Tutelar do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas de proteção poderá ser delegada ao Conselho Tutelar da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que obrigar a criança ou adolescente. Artigo 4º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá preferencialmente observar as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Processo de escolha mediante sufrágio universal e direto pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município, realizado em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 2º. Candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas. Inciso 3º. Fiscalização pelo Ministério Público. E inciso 4º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Artigo 5º. Os 5 candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo chefe do Poder Executivo Municipal e os demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação. Parágrafo 1º. O mandato será de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Parágrafo 2º. O conselheiro tutelar que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a 1 mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente. Artigo 6º. Caberá ao Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com antecedência de no mínimo 6 meses, publicar o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, observadas as disposições contidas na Lei 8.069 de 1990 e na legislação local referente ao Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. O edital do processo de escolha deverá prever, entre outras disposições, o calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, impugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie com no mínimo 6 meses antes do dia estabelecido para o certame. A documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar o preenchimento dos requisitos previsto no artigo 133 da Lei 8.069 de 1990, as regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos com as respectivas sanções previstas em lei municipal de criação dos conselhos tutelares. Criação e composição de comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha. E formação dos candidatos escolhidos como tutelares e dos 5 primeiros candidatos suplentes. Parágrafo 2º. O edital do processo de escolha para o Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros requisitos, além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei 8.069 de 1990 e por esta lei municipal. Artigo 7º. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o Conselho Tutelar, mediante publicação de edital de convocação do pleito no Diário Oficial do Município, ou meio equivalente à fixação em locais de amplo acesso ao público, chamadas no rádio, jornais e outros meios de divulgação. Parágrafo 1º. A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre as atribuições do Conselho Tutelar e sobre a importância da participação de todos os cidadãos, na condição de candidatos ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização popular em torno da causa da infância e da juventude, conforme dispõe o artigo 88, inciso 7º da Lei nº 8.069, de 1990. Parágrafo 2º.
obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas eleitorais, bem como elaborar o software respectivo, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral da localidade. Parágrafo 3º. Em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas, obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas comuns e o fornecimento das listas eleitorais, a fim de que a votação seja feita manualmente. Parágrafo 4º. O processo de escolha será realizado em locais públicos de fácil acesso, observando os requisitos essenciais de acessibilidade. Artigo 8º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar Local a uma comissão especial, a qual deverá ser constituída por composição paritária entre conselheiros, representantes do governo e da sociedade civil, observados os mesmos impedimentos legais previstos no artigo 14 da Resolução nº 170 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Parágrafo 1º. A composição, assim como as atribuições da comissão referida no caput deste artigo, devem constar na resolução regulamentada do processo de escolha. Parágrafo 2º. A comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha deverá analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos, facultando a qualquer cidadão impugnar no prazo de 5 dias, contados da publicação, candidatos que não atendam os requisitos exigidos, indicando os elementos probatórios. Parágrafo 3º. Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar, em razão do não preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à Comissão Especial Eleitoral: inciso 1º, notificar os candidatos concedendo-lhes prazo para representação de defesa. Inciso 2º, realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências. Parágrafo 4º. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral, caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá em caráter extraordinário para decisão com o máximo de celeridade. Parágrafo 5º. Esgotada a fase recursal, a comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha para publicar a relação dos candidatos habilitados com cópia ao Ministério Público. Parágrafo 6º. Cabe ainda à comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha: inciso 1º, realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local. Inciso 2º, estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam violação das regras de divulgação do processo de escolha por parte dos candidatos ou a sua ordem. Inciso 3º, analisar e decidir em primeira instância administrativa os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação. Parágrafo 4º. Inciso 4º, providenciar a confecção das cédulas, conforme o modelo a ser aprovado. Inciso 5º, escolher e divulgar os locais do processo de escolha. Inciso 6º, selecionar preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder
no dia do processo de escolha na forma da resolução regulamentadora do pleito. Inciso 7º. Solicitar junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais de processo de escolha e apuração. Inciso 8º. Divulgar imediatamente após a apuração o resultado oficial do processo de escolha e inciso 9º. Resolver os casos omissos. Parágrafo 7º. O Ministério Público será notificado com antecedência mínima de 72 horas de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela Comissão Especial encarregada de realizar o processo de escolha e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes verificados. Artigo 9º. Para a candidatura do membro do Conselho Tutelar serão exigidos os critérios do artigo 133 da Lei nº 8.069, de 1990, além dos seguintes requisitos. Inciso 1º. A experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 2º. Comprovação de, no mínimo, conclusão de ensino médio. Inciso 3º. Será aplicada a prova de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente de caráter eliminatório, a ser formulada por uma comissão examinadora designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assegurado prazo para interposição de recurso junto à Comissão Especial Eleitoral, a partir da data da publicação dos resultados no Diário Oficial do Município ou meio equivalente. Artigo 10º. O processo de escolha para os Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 pertencentes devidamente habilitados. Parágrafo 1º. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em curso. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes. Artigo 11º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Parágrafo 1º. O resultado do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, do Distrito Federal ou meio equivalente. Parágrafo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Artigo 12º. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do caput ao conselheiro tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca estadual ou do Distrito Federal. Artigo 13º. Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer dos membros tutelares do Conselho Tutelar, o Poder Executivo Municipal convocará imediatamente o suplente para o preenchimento da vaga. Parágrafo 1º. Os conselheiros tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares, quando em gozo de licenças e férias regulamentares. Parágrafo 2º. No caso de inexistência de suplentes,
caberá ao Conselho Municipal ou do Distrito Federal, dos diretores da criança e do adolescente, realizar processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas. Parágrafo 3º. A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar a cargos eletivos deverá implicar em afastamento do mandato por incompatibilidade com o exercício da função. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrários. Arealva, 24 de março de 2014. Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Bom, assim como esse projeto era... Eu mandei junto com os projetos aí para todos os vereadores o projeto antigo. Está mudando do 3º ao 13º os artigos aí. E eu acho que não tem tanto problema esse projeto. É um projeto que vai regulamentar em todo o território nacional. Então, eu acho que o projeto... assim como está seguindo a lei, é um projeto bom, porque daí pelo menos vamos escolher a pessoa com quem vamos colocar lá dentro para trabalhar no Conselho. O projeto está em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos funcionários da Câmara Municipal. Boa noite aos internautas que nos acompanham através do site oficial da Câmara Municipal. O projeto, como foi bem colocado aqui, realmente nós não temos muito o que discutir, porque ele vai ser instituído no Brasil. E tanto que a própria lei fala aqui da instituição de uma data única, que é em outubro, que é uma eleição. Isso não foge à regra de uma eleição, como a eleição para eleger aí deputados, senadores, prefeito, vereadores e tudo mais. Então eu creio que é importante esse projeto. Eu creio que é um avanço, né? Porque o conselheiro tutelar ele vai ter um poder que vai ser delegado também pelo povo, assim como tem todos os vereadores aqui, prefeito e vice-prefeito e etc. Eu achei interessante aqui também, que eu acho que essa parte aqui até deveria ser feita uma modificação na lei a nível nacional. O voto é facultativo, né? E assim também deveria ser, já que nós vivemos uma democracia, então ele tinha que ser também, no caso da eleição para o cargo eletivo, né? No caso para vereadores, prefeito, vice, presidente e tudo mais. Mas enfim, eu não vejo problema no projeto. Inclusive, como eu disse no início, é um avanço esse projeto de lei e a gente concorda aí com a aprovação dele. Não havendo mais a discussão do projeto, eu ponho o projeto em votação. Julineide. Rony. Maria. Carlos. Aprovado. José Eduardo. Fábio. James. Declaro aprovado então o projeto de lei. Como é uma sessão extraordinária somente para a ordem do dia, eu gostaria só de fazer um convite aqui que veio em mãos na sexta-feira, que vai haver um culto em ação de graças aí no dia 1º, que é o aniversário do município, lá na Arena Multiuso. Então, veio o convite aqui para todos os vereadores, se quiser comparecer, às 19h30, 7h30, lá na Arena Multiuso. Então, por hoje é só. Agradeço a presença de todos e muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.